Olá, crianças, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula será o uso correto das palavras mal, escrita com U e escrita com L. Então, quando a gente fala essas palavras, muitas vezes a gente não percebe, né? Na verdade, a gente não percebe quando a gente ouve o som. Então, quando eu digo mal, vocês não sabem se eu estou me referindo do mal ao mal com U ou ao mal com L. Mas na escrita dessas palavras, né, nas frases, nos textos, a gente precisa fazer o uso correto delas. Então, elas têm diferenças de características, de sentido, então a gente tem que empregá-las corretamente. Isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Vamos começar com mal com U. Mal com U tem sentido de ruim. Ele é um adjetivo. Já que ele é um adjetivo, ele qualifica o substantivo. Ele refere-se a um substantivo, ele acompanha o substantivo. Ele é variável, ou seja, ele sofre flexão. Então, ele pode se apresentar no masculino, no feminino, no singular e no plural. Mal é o contrário de bom. Mal é o antônimo de bom. Mal com U. Exemplos aqui de frases. Eu fiz um mau uso do meu tempo. Então, eu fiz um uso ruim do meu tempo. Então, nesse caso aí, eu tenho o substantivo uso, mau uso. O mal está qualificando a forma como eu usei o meu tempo aqui no sentido da frase. Os garotos foram maus com o cachorrinho. Então, essa frase aqui é interessante para a gente perceber. Se aqui o mal, né, é um adjetivo, significa que ele precisa concordar com o substantivo. No caso, o substantivo garotos, no plural. Se garotos está no plural, o adjetivo que o qualifica, já que os garotos eles foram maus com o cachorrinho, ele precisa estar no plural. Hoje eu tive um mau dia. Então, mal está acompanhando aí o substantivo dia. Fernanda teve uma má ideia, né? Ideia aí no sentido de ruim, uma má ideia. Ideia feminino, mal, no caso, no feminino, flexionado aí no gênero feminino. O lobo mau vive na floresta. Lobo, substantivo masculino. O mau está aí qualificando o substantivo lobo. Então, observem que em todas essas frases aqui, eu posso substituir o mal por bom. Então, nesse caso, se eu faço essa substituição, é a regrinha mais importante que a gente tem, né, e que funciona muito bem. Então, se eu tenho dúvida como eu escrevo, logicamente que é importante a gente saber as características, o significado dessas frases e da palavra, né, o sentido, classe gramatical, mas a gente pode aplicar a regrinha prática, que diz o seguinte: toda vez que eu tenho se eu estou em dúvida na escrita e se eu, na minha frase, eu substituo o mal, né, por bom, eu tenho aí a comprovação de que minha frase está correta, ou seja, eu escrevo com U, tá certo? Então, vamos ver aqui. Eu fiz um bom uso do meu tempo, correto, mal com U. Os garotos foram bons com o cachorrinho, correto. Hoje eu tive um bom dia, ok. Fernanda teve uma boa ideia. No caso aí, para concordar com a frase, eu preciso colocar no feminino. O lobo bom vive na floresta. Então, a gente não pode esquecer dessa regrinha. O mal tem sentido de ruim, ele é sempre um adjetivo, então ele vai variar conforme o substantivo se apresenta na frase, e toda vez que eu posso substituir
essa palavra, né? Mudar o sentido da palavra para o sentido contrário, essa frase tem sentido, significa que minha frase está correta, ou seja, eu vou escrever essas palavras com U, né? Mal com U, que é o contrário de bom. Mal com L, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um advérbio ou conjunção. É invariável, ou seja, ele não vai mudar, ele vai permanecer do mesmo jeito, como ele se escreve, né? Mal, quando ele tem a função de advérbio e quando ele tem a função de conjunção. Vocês ainda não estudaram, mas advérbio e conjunção são duas classes gramaticais da língua portuguesa, assim como substantivo, adjetivo, artigo. Vocês vão estudar ainda esse ano, essas classes gramaticais, mas, de um modo geral, são classes de palavras que acompanham o verbo e modificam o verbo. Então, mal, quando ele funciona como substantivo, quando ele tem a função na frase como um substantivo, ele será variável, ou seja, ele pode ser flexionado, ele pode se apresentar de maneira diferente, ou seja, no feminino, no plural, tá certo? E, assim como eu falei, mal com U é o contrário de bom, mal com L é o contrário de bem. Vamos ver aqui nas frases. Ele deseja o mal dos outros, nesse caso aqui, substantivo. Ele deseja o bem dos outros. Então, eu consigo substituir na frase o mal com L por bem, então significa que essa frase está com o mal bem empregado, ou seja, corretamente empregado. José tem se alimentado mal, então é a forma como José tem se alimentado. Nesse caso aí, a palavrinha mal é um advérbio, ou seja, está modificando o verbo, a ação de se alimentar de José. E eu consigo modificar, ou seja, trocar o sentido dessa frase utilizando a palavra bem. Vamos ver como é que fica. José tem se alimentado bem. Essa frase tem sentido? Tem. Então significa que ela está correta. Mal chegou e já quer sair. Então aí eu tenho uma conjunção que dá a ideia de naquele momento que chegou, já quer sair. Logo que chegou, já quer sair. Bem chegou e já quer sair. Os candidatos falaram muito mal. Então, esse mal se refere ao verbo. Então, sentido aí de advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o verbo. Então, nesse caso aí seria um advérbio de modo. A forma como os candidatos falaram. Então, os candidatos falaram muito bem. Então, eu consigo substituir pelo antônimo, ou seja, o mal com L, né? Por bem, então eu sei que minha frase está escrita corretamente, ortograficamente correta. Ele sempre foi um homem. Então, mal com U ou mal com L? Então, aqui a resposta. Eu consigo trocar, né, o sentido da frase para o seu antônimo, ou seja, ele sempre foi um homem bom. Vamos fazer o teste com o bem, que é o antônimo de mal. Vamos ver como é que fica essa frase. Ele sempre foi um homem bem. Gente, percebam que não faz sentido essa frase. Então, se não faz sentido nenhum, eu comprovo que o correto é o mal com U, porque nesse caso aqui eu vou substituir pelo bom, pela palavra bom, tá certo? Ela sempre cantou. Nesse caso aqui, mal com L, porque ela sempre cantou bem. Vamos fazer o mesmo exercício. Se eu substituo por bom, né, em caso de dúvida, então vou fazer o teste para usar o bom, para ver se de repente escreve com U.
Ela sempre cantou bom. Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, se não faz sentido, eu sei que eu vou usar o mal com L, que o correto é o mal com L. Tá certo? Então, assim, o mais importante é perceber que, por mais que tenha importância saber o sentido da frase, a classe gramatical, compreender um pouco do contexto aí das frases, eu posso utilizar a regra prática. Então, eu vou sempre substituir o mal com o por bom. Então, se tiver tudo ok no sentido da frase, eu sei que está correto gramaticalmente. Se eu substituo na minha frase a palavra, né, que eu estou na dúvida, se escreve com mal com L, por exemplo, por bem, e a frase faz sentido, significa que minha frase está correta. Então, uma dica aí para vocês. Um beijo, espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês sobre esse conteúdo, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.